Olá, Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. Sei que nós estamos vivendo momentos difíceis, ao meio dessa pandemia, nós nos envolvemos com muita tristeza. Na verdade, nós estamos em guerra. O que estamos passando aqui no Brasil é uma luta. É uma grande luta, é uma grande guerra, essa pandemia, esse coronavírus. Eu quero dividir com você uma porção da palavra escrita de Deus que tem trazido conforto ao meu coração e creio que será uma grande bênção para você. Gostaria de lembrá-lo sobre o texto de Daniel, quando Daniel estava na cova com leões. Raciocina comigo. Ele estava no meio de leões. Ele não estava no meio de poodle, de gatinho, de hamster. Era leões. E é interessante que Deus não livrou Daniel da cova. Para livrá-lo da cova, ele faria com que Daniel nem chegasse nessa cova. Mas foi o contrário. Deus livrou Daniel na cova. Você entende disso? E o rei Dario, pela manhã, foi até a cova onde Daniel estava, porque o próprio rei Dario, ou Dário, foi que colocou ele lá. Isso tudo porque ele foi vítima de pessoas invejosas, como ele estava destacando. Os amigos tentaram pegá-lo no trabalho. Quem sabe um chequinho sem fundo, quem sabe aí uma maracutaia, um dinheirinho por fora, um caixa 2, mas não conseguiram pegá-lo. Presta atenção, você que trabalha e tem responsabilidade. Porque o inimigo ele é astuto. Não conseguiram pegar Daniel na parte profissional, tentaram então pegar pela sua religião. E Daniel, como orava 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém, nem se importou com esse tipo de perseguição, com esse tipo de inimigo. E no final de tudo ele acabou sendo preso, mas eu quero aqui ler para você e peço que você abra a tua Bíblia. Eu vou ler a tradução King James atualizada, Daniel capítulo 6. Eu vou ler o versículo 20, 21 e 22. Diz a palavra escrita de Deus. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Isso o rei Dário. Então disse o rei Dário: Daniel, servo de Elá, Deus vivo, será que teu Deus a quem tu serves diariamente, será que teu Deus a quem tu serves diariamente pode livrá-lo dos leões? Pôde livrá-lo dos leões? Versículo 21. E então ouviu-se a voz de Daniel que respondeu: Ó caro rei, vive para sempre. Versículo 22. Eis que meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Elá, Deus,
considerou-lhe inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Talvez você, lendo essa palavra comigo, pensa assim: ufa, missionário, que bom que você leu essa palavra, porque me fez lembrar que mediante essa palavra eu estou livre. Agora, livre de quê, irmão? Livre dos leões? Livre da pandemia? Livre exatamente de quê? Nós temos o hábito de espiritualizar tudo, né? Então, de repente, eu estou lendo aqui esse texto da vitória de Daniel e você diz que está livre. Livre da pandemia. Sai na rua sem máscara, irmão. Não toma as devidas precauções de higienização das mãos, distanciamento social, para você ver se você não fica infectado com coronavírus 19, Covid-19. Sai sem máscara e você vai ver se você não morre. Nós temos que pôr uma coisa na nossa cabeça. A guerra, ela não acabou. Ela não acabou. Mas, missionário, você leu esse texto de Daniel e eu gostei muito. Aleluia. Glória a Deus por isso. Muito bem. Aonde você quer chegar? Missionário, eu resolvi ser como Daniel. Amém. Amém. Você pode resolver ser aquilo que você quiser. Onde sua mente está, o seu corpo te acompanha. Então, você resolveu ser igual Daniel. Então, se você está me dizendo que resolveu ser como Daniel, me dá o direito de te fazer 4 perguntas. Você é servo de Deus? Nós somos servos de Deus? Servimos a este Deus diariamente? Aos olhos de Deus, Ele nos considera inocente em nossas atitudes diárias? E a 4ª pergunta: quando nós oramos no nosso devocional, quando falamos com Deus, quando surgem leões em nossa vida, na área sentimental, física, espiritual, financeira, emocional, este Deus envia anjos para fechar a boca dos leões? Missionário, independente das 4 perguntas, eu quero ser como Daniel, missionário. Isso me faz lembrar uma vez o testemunho do Mauro Cerulo, aquele pregador internacional. Ele disse há muitos anos atrás que no seu devocional ele começou a sua oração clamando a Deus e dizendo que gostaria de ser como Moisés. Ó Deus querido, eu gostaria de ser como Moisés e poder atravessar o mar, tirar o povo do Egito, tirar esse povo da escravidão. Gostaria de ser como Abraão, gostaria de ser como José, e começou a desfilar a Bíblia tudo, a galeria da fé. Parece que estava lendo ali Hebreus.
Eu gostaria de ser como este, como aquele. E de repente Deus colocou no coração dele: tente ser você mesmo. Tente ser você mesmo. Eu me lembro de uma história, é uma piada, mas é uma coisa seríssima, porque rir é coisa séria, de uma mulher. Se você já ouviu essa piada, me desculpa repetir, mas uma mulher que ela veio a falecer porque ela morreu atropelada. Ela estava atravessando em São Paulo uma avenida de bastante movimento, não atravessou na faixa, não seguiu as normas de segurança, foi atravessando. E lógico, foi atropelada e morreu. Chegando lá no céu, ela fez o maior barulho, começou a discutir e dizer que ela é muito nova, que ela queria viver mais. E na concordância, é só um exemplo, tá? Isso não existiu, né? Na concordância lá, na reunião com os anjos, Deus deixou ela voltar de novo. Então no hospital todo mundo ficou surpreso que ela começou a se bater, respirar, sentar na cama. Olha, a mulher voltou à vida. E assim ela saiu do hospital. Saindo do hospital, o que ela resolveu fazer? Fez uma plástica. Esticou aqui, tá? Esticou tanto que o seio foi parar lá na perna, lá embaixo. Esticou tudo que tinha direito. Na sua primeira viagem, ela novamente, distraída, foi atravessar a rua, morreu atropelada. Quando chegou lá em cima, ela fez o maior barulho, maior escândalo. Eu disse para vocês que eu sou uma pessoa nova que tem muito que viver. Vocês deixaram eu voltar e agora aconteceu isso de novo. E os anjos falaram para ela: desculpa, a gente não reconheceu que era você. Tente ser você mesmo. Não tente ser outra coisa, outra pessoa. Você me entende o que eu estou dizendo? Agora, nós precisamos, não só você e eu também, deixar de ser orgulhoso e ser mais humilde. Isso cabe a mim também. Põe uma coisa na sua cabeça. Sempre nós vamos estar em guerra. Assim como sempre estivemos em guerra, sempre vamos estar. Os leões sempre tentarão nos devorar. Mas se nós lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade, Ele vai cuidar de nós 24 horas por dia. Se nos humilharmos diante de Deus, Ele nos exaltará no tempo certo, não no nosso tempo. Há tempo para tudo. Eu quero ler para você 1 Pedro, tradução King James, capítulo 5, do versículo 5 ao 9. Palavra escrita de Deus, 1 Pedro, capítulo 5, de 5 a 9. Diz a palavra escrita de Deus a partir do versículo 5. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos. E todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Sendo assim,
humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Versículo 9 e último. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo, estão, dobre a sua atenção, irmão, estão atravessando os mesmos sofrimentos. Nesse momento não é somente nós no Brasil que estamos passando um grande sofrimento. São pessoas lá na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Todos estão sofrendo com essa pandemia. Nós podemos até vencer algumas batalhas, uma aqui, outra lá. Como esses dias eu estava passando por uma grande necessidade, Deus veio a suprir, eu tenho consciência de que eu venci essa batalha, mas também tenho consciência que a guerra continua. Eu não posso baixar a guarda. É como você está num ringue lutando, num boxe ou participando de uma luta. Se você baixar a guarda, você leva um soco do adversário e você perde aquela luta. Não posso baixar a guarda, tem que tomar cuidado, tem que orar sem cessar, tem que ser vigilante. O inimigo da nossa alma, ele vai continuar nos atacando. Os leões, eles continuarão tentando dia e noite nos pegar. Nós estamos nos concentrando nessa epidemia, Covid-19, mas não muito distantemente houve outras epidemias como varíola, cólera, gripe espanhola, gripe suína. Cada época é alguma coisa, mas missionário, eu posso resistir o diabo, não posso? Ele não vai fugir de mim? Sim, mas se você sujeitar a Deus, mas se você assistir de vez em quando um filminho pornográfico, postar na rede social umas besteirinhas que não edifica ninguém, falar palavrão, ficar murmurando, falando mal do irmão, sendo invejoso, você não vai poder vencer o inimigo, porque você vai estar assim com ele, andando com ele. Para você resistir o diabo, você tem que sujeitar a Deus. Orar, ler a Bíblia, ouvir louvor, fazer seu devocional, entregar-se a Deus 100% da sua vida. Existe uma receita na Bíblia que eu chamo receita da felicidade. Ela não é somente uma receita para você que me ouve, mas é uma receita da felicidade para o planeta. Para todos que estão na Terra. Está em 2 Crônica 7,14. Eu vou ler 2 Crônica 7,14, tradução King James, atualizada. Diz a palavra escrita de Deus. 2 Crônica 7,14. E se esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Brasil, Itália, Estados Unidos, curarei. Se você sujeitar a Deus
você será feliz pro resto da vida. Problemas nós sempre vamos ter. Essa pandemia, ela matou muita gente. Numa guerra morre muita gente. Presta atenção daqui para frente. Presta atenção, eu vou ser muito claro com você. Numa guerra, nós perdemos muita gente. Eu não quero daqui para frente faltar com respeito com aqueles que morreram e nem com você que perdeu um ente querido. Mas eu quero ajudar você a pôr o pé no chão. A acordar. O que passou, passou. Nós perdemos muitas pessoas que amamos. Isso é verdade, missionário. Mas vamos continuar perdendo. Ninguém vive eternamente. Nasce muitas pessoas e morrem muitas pessoas. Não morrem pessoas somente por causa do Covid-19. Morrem pessoas por causa da velhice, porque já venceu o seu tempo, por causa da Covid que estamos agora vivenciando. Morre de acidente, morre do coração, morre de estresse, morre de desgosto, morre de uma doença qualquer. Assim como nasce muita gente, morre muita gente. A própria ONU, em sua pesquisa, apontou que a população mundial cresce 1,2%. Sabe o que significa isso? Que nasce 211 mil pessoas por dia. 211 mil pessoas nascem por dia. São 3 por segundo, são 180 por minuto. Quantos morrem? Morre 102 pessoas por minuto. Mas por que tal pessoa morrer? Irmão, todos vão morrer, irmão. Mas fulano, irmão, a nossa tristeza tem que estar pautada só na saudade, irmão. Não podemos ficar a vida toda, nós temos que seguir em frente. Veja o lado bom disso, por favor. Me entenda em nome de Jesus Cristo. Não estou faltando com respeito com ninguém. Veja o lado bom disso. As pessoas que morreram no Senhor, as pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, estão no céu. E as outras, missionários, que não aceitaram Jesus? Ora, se não aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida e morreu sem Jesus, essa pessoa está no inferno. Ah, missionário, sim, está no inferno. Porque todos terão vida eterna. Uns terão vida eterna no céu, outros terão vida eterna no inferno. Depende da condição que a pessoa morreu. A única fila que nós deixamos as pessoas passar na nossa frente é da morte. Você está no banco, você não deixa a pessoa passar na sua frente. Está no self-service pegando comida, não deixa ninguém passar na sua frente. Mas a fila da morte, pode passar na minha frente. Você aí, pode passar. Nós temos certeza que um dia vamos morrer. Mas olha o conforto que o apóstolo Paulo nos traz e nos ajuda a lembrar. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Eu vou ler Filipenses capítulo 1, versículo 21, tradução King James atualizada. Diz assim o apóstolo Paulo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Olha, a pergunta que nós deveríamos fazer, na minha opinião, não deveria ser
presta bem atenção. Eu estou quase encerrando e quero desabafar com você algo que tem me incomodado muito. A pergunta que deveríamos fazer não é por que fulano morreu, mas justo fulano. Puxa, não é essa a pergunta que a gente deveria fazer. Eu acredito que a pergunta que a gente deveria fazer é por que ainda a gente está vivo? Por que ele morreu e não eu? Por que ele partiu e eu ainda estou aqui? Você está entendendo? O meu neto, no devocional, os 3, um deles, quando minha filha falava sobre a morte, como os noticiários falam muito sobre morte, então conversando ali, a Esther disse assim para minha filha: mas eu quero casar ainda antes de morrer. Ela só tem 9 anos. Eu ainda quero casar. E aí minha filha explicou: mas se Deus resolver recolher você antes, você não vai casar, você vai estar com ele. Ah, mas eu gostaria de casar antes de morrer. Já o Mateus falou para minha filha: mas lá em cima no céu, você está falando que vai ser tão bom, mãe? Lá tem comida? E ela falou: sim, vai ter maná. Mas só maná, não vai ter outra coisa? Veja, eles são crianças. Mas às vezes eu me deparo com perguntas no WhatsApp, na rede social, de pessoas que lê Bíblia, frequenta a igreja, tem comunhão com Deus e parece criança. Uma pergunta que me chamou muito a atenção e que me deixou pensativo. A pessoa escreveu assim: essa pandemia, esse coronavírus, esse Covid-19, não é castigo de Deus não, Ripari? Você não acha que é castigo de Deus? Eu disse: Deus não prova ninguém com coisa ruim. Está na Bíblia, Tiago 1,13. Gostaria que você lesse. Tiago 1,13. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deve dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. E a nenhuma pessoa tenta. As pessoas que você ama partiram. Foram muitos amigos. Por que você ainda está aqui, irmão? Não poderia ser você? Não poderia ser toda a tua família? Não poderia ser você que me ouve? Pense comigo. Por que você está aqui ainda? Não seria para fazer a vontade de Deus? Não seria para falar para aqueles que ainda estão vivos que existe um Deus que pode recebê-lo no céu se eles aceitarem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas? Ou vamos cruzar o braço e ficar vendo as pessoas que estão vivas ao nosso redor morrer e ir para o inferno? Será que Deus não nos manteve livre para falar do seu amor? Não se preocupa com os que partiram. Eles estão melhor que você. Eles estão na presença de Deus. Pessoas que você conhece, que aceitaram a Jesus Cristo, estão lá com o Senhor. Raciocina. Por que você não está lá com Ele? Porque Deus quer te usar aqui na terra para muito fazer. E tem muita coisa para fazer. Pense nisso. Evangelizar é uma coisa importante. Cuidar somente da nossa salvação é egoísmo. Temos que pensar na salvação do outro também.
Deus te abençoe, viu? Ricamente. Amo você em Cristo Jesus. Amém? Fique com Deus.